Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o breve catecismo. Hoje vamos ver a pergunta de número 31. O que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, Ele nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Vejam só que interessante. Deus tem duas maneiras de chamar as pessoas. O primeiro chamado é pelo Evangelho, onde ele deve ser anunciado a todas as pessoas. Todos os povos são chamados a ouvir a mensagem da salvação, a receber essa porção da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus com relação à salvação. Esse é um primeiro chamado. Mas há um outro chamado, um segundo chamado, que é um chamado eficaz. É o chamado pelo poder do Espírito Santo, que aplica essa palavra pregada no coração daqueles que Deus deseja converter. Então, olha só o que o texto diz. O que é vocação, chamado eficaz? Vocação eficaz é a obra de quem? Do Espírito Santo de Deus, pela qual ele nos convence. Ele convence a gente do quê? Do pecado e da miséria. Vejamos lá o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. João 16, 8 nos diz assim. Olha só o que diz João 16, 8. Quando ele vier, Jesus se referindo ao Espírito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra, então, do Espírito Santo de Deus, convencendo-nos de nosso pecado e miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de quem? De Cristo. O Espírito aplica, coloca Cristo no nosso coração, faz a gente receber Cristo, o conhecimento de Cristo, renovando o nosso coração, a nossa vontade. Ele nos persuade e habilita a abraçar a Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então todos ouvem a pregação do Evangelho. Todo ser humano tem esse privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho. No entanto, somente aqueles os quais foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus têm os seus corações transformados, recebem a vocação, o chamado eficaz do Senhor. Nunca vão rejeitar esse chamado que a pregação do Evangelho faz na nossa vida. Infelizmente, muitos outros vão rejeitar esse chamado, porque não há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre a vida deles. Temos outros textos aqui para ler. Por exemplo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Paulo falando a Timóteo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha o que Paulo diz. Deus nos chamou segundo o poder de quem? Nós mesmos? Não. Poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo aquilo que nós fizemos. Não há méritos nossos, mas com as obras de quem? De Deus na nossa vida. Mas conforme a sua própria determinação, aquilo que ele já havia determinado e conforme a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Todos aqueles a quem Deus determinou salvar serão chamados eficazmente, receberão essa vocação eficaz para a vida eterna, ok? E aí agora o Evangelho de João, capítulo 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Somente vão até Cristo aqueles que recebem o chamado eficaz, não o chamado apenas da pregação do Evangelho, mas essa pregação do Evangelho que pelo poder, pela obra do Espírito Santo de Deus, aplica as boas novas de salvação no nosso coração, transformando a nossa vontade, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, não é? E persuadindo a gente a abraçar a Cristo, a desejar a Cristo. Não foi algo que partiu da gente, não foi porque eu quis abraçar a Cristo, mas eu só quis abraçar a Cristo porque houve uma obra sobrenatural do Espírito de Deus que aplicou a vocação eficaz no meu coração e fez com que os decretos de Deus, aquilo que Deus havia decretado lá na eternidade, alcançasse a minha vida, o meu coração, o nosso coração, ok? Então isso é chamado eficaz, a pergunta 31 do breve catecismo. Que Deus assim abençoe, que nós possamos confiar e agradecer ao Senhor sempre por essa maravilhosa, ou por esse chamado maravilhoso que Ele nos fez. Deus assim te abençoe.